Fala galera, tudo bem? Meu nome é Renan e seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Gente, no vídeo de hoje eu vim contar 5 coisas que eu aprendi depois de estar há quase 2 anos morando aqui em Buenos Aires. Pra quem não sabe, eu moro em Buenos Aires desde o finalzinho de 2017, eu vim aqui para estudar, eu posso estar contando essa história um pouquinho depois em um outro vídeo, mas no vídeo de hoje eu queria contar essas 5 coisas que eu aprendi e que ninguém me contou antes de vir morar aqui. Gente, a primeira coisa que eu acho importante é uma coisa que pode parecer muito óbvia para quem está assistindo esse vídeo ou tem a intenção de vir morar aqui ou até mesmo passear, que é o espanhol ele não é o português. Gente, isso pode parecer assim, uma idiotice eu estar falando isso, mas cara, muita gente chega aqui com a ideia que ela vai conseguir viver e se comunicar normalmente usando o português, por ser um idioma parecido. Realmente é um idioma parecido, a gente consegue até tentar se entender numa conversa, pessoas que não falam o mesmo idioma, mas pra gente que mora aqui, a gente vê no dia a dia que sim, você tem que ter um nível de espanhol para você conseguir se comunicar, para você conseguir viver, enfim. Essa visão que a gente tem que é só botar um N e falar um pouquinho com um sotaque um pouco diferente e eles vão entender a gente, não é bem assim na realidade. Então assim, o espanhol ele é uma língua, eu não considero uma língua tão complicada de aprender como, sei lá, um russo ou um inglês, mas eu considero que é uma língua, às vezes a gente tá até torce um pouquinho o nariz para aprender porque a gente acha que é muito parecida, a gente vai conseguir se virar com o que a gente acha que sabe, né? Sei lá, se é até essa visão de filme, essa visão que a gente tem no Brasil que é muito fácil de se comunicar, mas na realidade não é bem assim. Então, assim, uma primeira dica para quem quer vir é aprenda o espanhol. E aprenda o espanhol argentino, porque eles falam, como eles dizem aqui, eles falam o castelhano, que é uma variação do idioma, na verdade. Eles têm não é bem uma variação, mas eles têm uma forma diferente um pouquinho de falar algumas palavras, pronunciar algumas letras. E para você que está acostumado com aquele espanhol só da Espanha, aquele espanhol neutro, assim, bonitinho, de repente você acaba não compreendendo. Então quando eu cheguei aqui eu achava que eu sabia espanhol, eu achava que eu tinha uma noção de espanhol. Porém, quando eu escutava as pessoas falando na rua, eu vi que não era bem isso, sabe? Assim, eu me assustei um pouquinho, assim, logo quando eu pisei o pé na cidade, assim, já veio um argentino perguntar alguma coisa pra mim, se tinha alguém acho que ele queria saber sobre o roteiro do ônibus, se tinha passado em algum lugar, e, tipo, não entendia merda nenhuma do que o cara tava falando comigo, tipo, já fiquei super assustado, assim, pelo jeito de falar que eu não entendia muito bem. Então, a primeira dica é, aprenda o idioma se você quiser vir viver cá, ou até mesmo passear pelo menos umas frases básicas. A segunda coisa também que eu aprendi nesses 2 anos aqui é que nem todo mundo é aberto como a gente, como nós, como os brasileiros, na verdade, especificamente, né? Quando eu cheguei, eu sentia que eles tinham uma cultura um pouco mais fechada que a gente, eles não são tão dados assim, é difícil explicar isso. E no começo eu achava que era porque eu era estrangeiro, eu achava que eles tinham esse jeito um pouco mais fechado por conta que eu era estrangeiro, enfim, não sei se eles, de repente, não sabia se eles tinham algum preconceito contra estrangeiro ou alguma coisa do tipo, mas depois eu comecei a perceber que essa é a cultura deles, eles têm uma cultura um pouco mais séria, um pouco mais fechada, eles têm assim um pouquinho mais de postura, digamos assim, não sei se essa é bem a palavra para expressar. Eu sempre escutava isso de alguns brasileiros que estavam aqui, mas eu achava que, sei lá, era algo da pessoa ou uma experiência muito pessoal deles. Mas com todos os brasileiros que eu converso, eu vejo que eles têm uma visão muito parecida referente a isso, que eles têm realmente uma cultura mais fechada, eles não são tão... Os brasileiros nós somos um pouco mais receptivos, não que eles não sejam, é difícil de explicar, eu acho que a gente é mais animado, a gente é mais festeiro, sabe assim? Tanto que a primeira casa que eu morei, a dona ela morava do lado, e ela sempre perguntava pra gente assim, nossa, mas por que vocês sempre estão tão felizes assim? Por que vocês sempre estão rindo, estão cantando e tal? Por que assim? Aí eu falava pra ela, se a gente não tem motivo pra estar triste, a gente tá feliz, ué. É mais ou menos isso. Então é uma coisa que eles percebem também, eles têm isso da gente, que a gente é um povo bem animado. Então assim, se você chegar aqui e sentir que as pessoas são um pouquinho mais fechadas, elas são um pouco assim mais na delas, não é porque você é estrangeiro, não é com você, tá? É a cultura deles, eles são assim. A terceira coisa que eu tive que aprender na marra, que eu já tinha ouvido falar, porém só quando você vive, você vê isso, é a inflação deles. Gente, a inflação aqui é uma loucura, é uma coisa assim, pra gente que é brasileiro, pelo menos pra mim, tudo que eu tô falando é óbvio que é a minha experiência pessoal, eu morava em São Paulo, no Brasil, então isso tem muito a ver com a minha visão, é óbvio. Pode vir outro brasileiro aqui te contar uma outra coisa, a visão dele, a experiência de vida dele aqui na cidade, obviamente. Mas pra mim a inflação é algo que pega muito aqui, cara.
Porque às vezes você vai uma semana no mercado, você volta 2 dias depois e o preço já é outro, sabe? Já aumentou 5 pesos, já aumentou 10 pesos. Os preços aqui mudam constantemente, é uma coisa que você tem que se habituar, os preços mudam muito. Aluguéis aqui eu acho muito caro, eu acho que e eles te pedem um montão de coisas para entrar aqui num apartamento, numa casa para você alugar, eles te pedem muitas coisas que a gente, precisa estrangeiro, muitas vezes a gente não consegue ter acesso a isso, mas dentro disso da inflação, para vocês terem uma ideia, os aluguéis aqui aumentam a cada 6 meses e aumentam legal, assim, sabe? Tipo, eu tava num apartamento antes, eu pagava 7.500 pesos de aluguel e 6 meses depois ele já foi para mais de 9.200 e alguma coisa, só o aluguel. Pensa que depois sobe tudo também. Sobe expensa, que é como se fosse uma taxa de condomínio que a gente pagava do lugar, sobe tudo. Então os preços assim, eles sobem muito rápido. Existem alguns aumentos aqui também, a gente tem mais aumentos aqui em salários, essas coisas aqui na Argentina, mais do que pelo menos eu tinha no Brasil, mas ainda assim é difícil de acompanhar, não consegue acompanhar, eles não conseguem te dar a mesma quantidade de aumento do que a inflação deles. Então assim, a inflação é algo que me assustou muito no começo, hoje em dia eu já estou bem mais acostumado. A gente tenta sempre aproveitar uma promoção no mercado, alguma coisa do tipo, comprar enquanto está com um preço legal, porque a gente sabe que vai subir, sobe mesmo e sobe legal, assim. Então a inflação é um terceiro ponto, assim, que eu acho que vivendo ela, quando alguém te conta é uma coisa, mas quando você vive, e eu que trabalho aqui, ganho em peso, pago as minhas contas em peso, então é complicado, assim, a inflação é algo muito complicado aqui. Uma outra coisa que eu acho que é muito diferente do nosso no Brasil é o atendimento aqui, principalmente em lojas. Sabe aquela regra que a gente tem no Brasil que o cliente sempre tem a razão? Pois é, aqui parece que essa regra ela não é tão seguida à risca assim, sabe? Não tô querendo falar mal de forma alguma, mas é algo que eu comparo com a minha cultura, que é a única comparação que eu posso fazer é com a minha cultura, já que eu só vivi no Brasil e aqui. E eu sinto que, por exemplo, aqui às vezes eu percebo muitas vezes, não que eles te tratam mal especificamente, mas eu percebo que parece que às vezes os vendedores ele não tem uma vontadezinha assim, ele não tem uma força de vontade, sabe, pra te atender bem. Às vezes eu chego numa loja, eu quero comprar determinada coisa. Sabe quando você vai numa loja no Brasil e alguém, sei lá, você vai lá comprar um sapato. Você vai comprar um sapato, um modelo específico. Você fala, olha, eu quero esse modelo aqui. Se o vendedor naquela loja ele não tem esse modelo, normalmente a pessoa costuma te dizer, olha, eu não tenho esse, mas eu tenho esse modelo aqui também, olha, esse vai ficar legal em você, isso, não sei o que, sabe, assim, você acaba levando ele te empurra uma coisa que de repente você nem foi comprar e você acaba comprando porque, sei lá, o vendedor te atendeu muito bem ou ele fez você achar que você precisava, alguma coisa do tipo. No Brasil é assim que acontece. Aqui eu sinto que não. Muitas vezes mesmo acontece, eu vou entrar numa loja, busco uma coisa, eu digo, olha, tô procurando tal coisa, tem? Não tem. Eles viram as costas e saem. Sabe, assim, curto e seco, assim. Esses dias atrás mesmo, fui numa loja, eu tava procurando uma mochila para comprar, e eu entrei na loja, olhei a mochila, escolhi o modelo, e fiquei esperando alguém vir me atender, sabe? Essa mania ainda de esperar, porque muitas vezes aqui, provavelmente, você tem que chamar a pessoa para te atender. E fiquei esperando, e tinha tipo umas 4 vendedoras assim perto do caixa, elas estavam conversando, e nem aí pra mim, assim, e, tipo, eu olhando pra cara delas, tipo, e aí, meu, veio me atender e tal, e não, elas nem aí, e eu, beleza, aí eu chamei uma, aí ela veio com uma cara assim que não tava com muita vontade, e eu perguntei, olha, essa bolsa aqui, eu quero uma dessa e tal. Ela só olhou pra mim e falou assim, não tem. Virou as costas e foi embora. Voltou pro caixa pra conversar. Então, assim, não parecendo que a gente tá falando mal, mas é algo que é estranho pra gente. Eu tenho até um amigo meu que mora comigo aqui, que é argentino, e ele me conta a mesma coisa. Ele diz que ele também percebe isso, que é com todo mundo, né? Por você ser estrangeiro ou não. É meio que cultural, eu não sei por que isso não muda, mas eu sinto em muitos lugares que o atendimento eles não fazem muita questão assim de te... Olha, você tá buscando isso, eu tenho, te vendo e acabou. Se não tem, eu não faço muita questão, eles não fazem muita questão de tentar te oferecer outra coisa, ou não fazem, é algo muito cultural, assim. E que pra gente que é brasileiro, assim, que a gente tá acostumado a entrar numa loja, ser super bem recebido e te oferece um montão de opções e tal, pra gente é um pouquinho complicado. Isso pra mim foi no começo, principalmente porque sempre você acha que é porque você é estrangeiro, mas depois você vê que é assim mesmo e eu já tô acostumado, sabe? Entra no lugar, peço, não tenho o que eu quero, não compro e é isso e acabou, sabe? Assim, não tem muito
Não tem muita massagem aqui, como dizem, né? Mas enfim, essa é uma coisa que eu senti bastante diferença. E outra, para mim, a maior comparação que a gente tem no Brasil é com São Paulo, pelo menos. Eu sempre comparava São Paulo com Buenos Aires, por serem, sei lá, duas cidades grandes, duas metrópoles, assim. Duas cidades muito conhecidas em cada um dos seus países. E, pelo menos aonde eu vivia, eu não conseguia ter o acesso a tantas culturas como eu tenho aqui. Por exemplo, aqui eu já conversei com mexicanos, já conversei com venezuelanos, já conversei com chilenos, já conversei com porto-riquenhos, já conversei com colombianos, inclusive trabalho com peruanas, trabalho com argentinas, óbvio, trabalho com colombianas, que mais? Já trabalhei com uruguaia. Então aqui eu sinto que eu tenho a possibilidade de ter acesso a um monte de culturas, a conhecer um monte de gente de vários lugares, assim. Eu sinto que aqui é culturalmente muito rico. E eu não tinha isso no Brasil. Não sei se de repente era a bolha que eu vivia, não sei, eu era lá da Zona Sul de São Paulo, e, enfim, trabalhava ali pela Zona Sul. Pode ser que se eu estivesse mais pro centro de São Paulo, eu poderia ter uma experiência como essa. Mas eu sinto que aqui a minha experiência, questão cultural, em conhecer gente de vários países, ela é muito grande, e eu gosto muito disso, porque você acaba conhecendo muita gente, você acaba sabendo particularidades de cada país, entendeu? E todo mundo fala o mesmo idioma, que é o espanhol, então você consegue se comunicar com todo mundo. Eu acho isso muito legal, também acho o máximo. Você conseguir com o mesmo idioma conhecer tanta coisa e ter acesso a tanta cultura. Então eu acho que aqui é muito... eu acho aqui muito culturalmente rico, sabe? Eu acho muito legal, eu acho muito bacana. Gente, essas foram as 5 coisas que eu aprendi. São bem resumidas, assim, 5 coisas que eu achei legal contar pra vocês aqui sobre a cidade. E eu pretendo gravar mais alguns vídeos contando mais algumas coisas que eu acho legais, 5 coisas que eu acho bacana, 5 coisas que eu não acho tão bacana aqui. E isso vai ficar para os próximos vídeos. Mas obrigado por ter me acompanhado até aqui. Um beijão e a gente se vê na próxima.